Salve galera, beleza? Vamos fazer aqui uma revisão dos conteúdos que nós trabalhamos nesse semestre. Importante que vocês foquem bastante. Se vocês estão começando, precisam de todo o gás para aprender. Tudo é novo, tá? Depois a gente vai retomar os conteúdos, mas se não fizer essa aproximação inicial, cada vez fica mais difícil aprender. Então, foco total aqui na aula. Foco durante os nossos encontros aos sábados, tá? Eu otimizo o tempo, tá? Eu acredito que nossas aulas lá, elas precisam ser produtivas. E eu prezo pela qualidade no ensino, assim como eu acredito que vocês também prezam pelo ensino, né, aprendizagem de vocês. Tá? Espero que vocês sempre façam um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade, assim como eu estou fazendo. Né? E não que sejamos só mais um com o título na mão, sem conhecimento. Bora lá? Então, primeira coisa, definir o que é educação física. A área que estuda a cultura do movimento humano, e aí a gente tem saúde, esporte, lazer, ginástica, lutas, táticas de aventura. Então nós temos tudo aquilo que envolve o movimento humano. Então, mas a musculação envolve o movimento humano, é um esporte recreacional, então também voltado para a saúde, então faz parte da educação física. Beleza? Assim como tantas outras modalidades que aí existem. Próximo slide é sobre atividade física. Tudo é atividade física, a não ser que eu esteja dormindo e que eu não esteja gastando energia como o meu estado de repouso. Tudo além disso é atividade física. Então, um exercício físico, como a gente pode ver aqui no próximo slide, é uma atividade física. Então, por que a gente precisa dar dois nomes diferentes? Exercício físico, para que a gente nomeie as coisas mais adequadamente, para que a gente se entenda, quando eu falar exercício físico, é algo planejado e estruturado para a melhora de um ou mais componentes da aptidão física. Resistência, força, flexibilidade, composição física. Nós temos aptidão física também voltada para os esportes, mais relacionados à coordenação motora, como a agilidade e o equilíbrio. Tá? Não foi o foco desse primeiro semestre, mas para que vocês estejam cientes. Próximo slide. A aptidão física. Se nós falamos que os esportes buscam o desenvolvimento de um aspecto, de um componente da aptidão física, vamos conceituar o que é aptidão física. É a capacidade de realizar as atividades do dia a dia sem sentir fadiga, ou seja, eu vou fazer meu trabalho, seja meu trabalho CLT, né? Ou enfim, o trabalho produtivo, ou o trabalho de casa, e que eu não vou me sentir fadigado por isso, que eu consiga me sentir bem, por exemplo, ao final do dia. Isso é estar apto fisicamente. Né? Há dias que pode ser que a gente esteja mesmo fadigado, nem sempre estaremos tão aptos, mas esse é o conceito de aptidão física. Saúde, galera. Saúde perdão. Voltando ali, saúde, então a gente trabalhou com a questão de aptidão física, e aí nós fizemos sobre saúde. Utilizamos aqui este livro, eu citei bastante ele, tem outro, né? Tem esse aqui, mas eu citei esse aqui para que a gente fizesse os testes, né? A saúde relacionado a um aspecto físico, já que nós fizemos os testes de força, aí a gente tem membros superiores, membros inferiores, os testes vão depender da finalidade, né? Então, pode ser que seja mais necessário para uma pessoa ter força em membros inferiores do que para outra, ou o contrário. Né? Preciso ter mais força em membros superiores, por exemplo, preciso que eu tenha mais flexibilidade, então a gente também fez o testezinho lá no banco, né? De estender as mãos. Nós fizemos um teste de cardiorrespiratório, que foi o teste de Cooper. A gente fez o teste tem o teste de 12 minutos, né? Tem vários testes, né, sobre como determinar a nossa capacidade cardiorrespiratória, que é uma medida, assim como eu vou medir qual é a minha força. Eu vou fazer um teste de força, né? A gente já viu aqueles testes de TAF, que é, por exemplo, você passar na brigada, você precisa fazer tantas barras, né? Tantas flexões
de barro, tantos apoios, tantos abdominais. Isso são, aí a gente tem métricas que vão definir se a gente está apto fisicamente em termos de força ou não. Nós fizemos o teste de flexibilidade, aí eu vou ver se eu consigo estender minha mão, né, para além do meu pé, lá na reguinha, aí vai determinar o nível de flexibilidade. Agora, como eu mensuro resistência, como eu digo para você se você tem resistência ou não, se eu preciso correr 42 km, uma maratona para ter resistência, não, né, a gente viu que a gente pode fazer um teste aí de 12 minutos, por exemplo, que vai aí determinar a unidade de medida é o volume de oxigênio. E a gente trabalhou isso também um pouquinho mais adiante, que eu vou retomar ali o assunto, beleza? Saúde, então, como o Marcos Narras, um exponente, cara, fenômeno, que falou muito sobre o assunto. Então, ele é a referência, né? Para o assunto, e a gente tem muito a ideia de que saúde é ausência de doença. Não. A saúde é um bem-estar amplo, que contempla questões físicas, que dizem muito mais respeito à nossa profissão, mas também é uma saúde mental, uma emocional, uma saúde social. Então, entender que saúde não é simplesmente a ausência de doença, entender que é esse aspecto amplo, né? Então, às vezes a gente vai na academia, não necessariamente a gente está buscando uma ultra performance física, mas um bem-estar social, de estar ali no meio, senão eu poderia malhar em casa, por exemplo. Então, isso tudo tem a ver com a questão de saúde, né? Aí a gente falou sobre esporte, entramos numa vertente mais fisiológica, numa questão mais técnica de elaboração, compreensão de treinamento, onde eu apresentei para vocês algumas literaturas, falei sobre o Fleck Kramer, treinamento de força, passei para vocês o livro do Bompa, né, periodização de treinamento, passei para vocês também mais uma indicação do livro do Prestes, né, do Jonato, que está na biblioteca virtual. E aqui a gente trabalhou para que vocês compreendessem as referências, né? Eu apresentei a planilha para vocês, essa planilha aí. E a gente falou a respeito, né? Não é um achismo eu montar uma atividade dessa. Né? Ela está lá escrita na literatura, foram feitos centenas, milhares de testes ao longo da história para ver qual era o treinamento que melhor dava o resultado. Tá? E aí esses autores, eles trazem com fidelidade, né? Não é um achismo, você não vai lá no YouTube procurar, né, um bombadão para achar que ele que tem a resposta, né? Não é isso que acontece. Depois nós vimos aqui já lá no parque, nós falamos sobre treinamento de endurance, basicamente um treinamento de resistência. Mas aquele treinamento lá que eu vi da musculação, ele se aplica a atletas? Cada modalidade vai ter uma exigência, e geralmente as exigências elas são de endurance, né? E o que significa? Que elas vão mesclar força com resistência. E aí eu falei dos exemplos do Usain Bolt, do Kipchoge. E o Kipchoge eu falei para vocês e pum, quebraram o recorde dele, né? Dois caras correram aí abaixo quebraram o recorde e um correu abaixo das 2 horas, né? A maratona. E aí nós falamos sobre, nós fizemos os testes, né? Assim, como eu monto, né? Como eu determino um volume de treinamento, como eu chego, né? Vou treinar 1, 2, 3 na semana, como é que eu coloco um treino lá? Então foram todas essas questões que a gente trabalhou. A gente falou sobre um treino fácil, um treino de limiar, a gente viu que as exigências para quem corre rápido são de uma natureza fisiológica que exige uma determinada fonte energética lá, TPCP pronta no músculo, e que já o outro, né, vai fazer um exercício aeróbico mais longo, vai necessitar de energia vindas de fontes oxidativas, né? Já uma corrida que é curta, veja, vai necessitar mais. Ela não é exclusiva, agora é somente a TPCP e agora estou utilizando uma fonte oxidativa. Não. Nós temos uma predominância de uma via energética
uma fonte energética sobre outra, tá? E o treinamento que vai fazer essa melhora, você fazer uma transição gradual para que eu utilize cada vez menos energia, mais energia oxidativa para desempenhar uma mesma atividade, certo? E aí, também, no mesmo assunto, né, ali eu tracei essas duas linhas para demonstrar que o meu treinamento ele vai ser numa zona, né, e onde é que eu vou colocar um treinamento mais longo, mais forte, baseado na frequência cardíaca. Tá? Então, e aí a gente fez uma relação entre frequência cardíaca e pace. Tá? Então foram esses os assuntos que a gente trabalhou e é bastante coisa. Tudo do zero. Será que você acha que ele agora faz aí, me explica aí, dá uma aula? Consegue? Se você não consegue dar uma aula, talvez é porque você ainda não dominou bem o assunto. Tá? Então pense nessa reflexão que eu sempre faço. Quando eu sei realmente algo, quando eu sou capaz de explicar para outra pessoa. Tente fazer isso, tente explicar para uma outra pessoa, se você estiver explicando para outra pessoa. Esse é o teste que você precisa fazer. Estude, os materiais estão todos lá, as referências, os meus vídeos lá no Instagram, que também vou falar a respeito, para que vocês saiam bem lá no Kahoot. Na próxima aula a gente vai fazer um teste lá no Kahoot. Vocês vão responder, vão pegar o celularzinho lá, e pum, não tem como consultar, você tem que responder na hora com a sua ideia. E aí vamos ver quem está dominando, e eu espero que todo mundo esteja, porque foi dada aula, foi explicado, a gente fez práticas, certo? Deixem aí o comentário que assistiram, para eu saber que realmente vocês estão ligados aí no conteúdo e nas aulas. Valeu, um abraço.